Retomando o nosso assunto, Gênesis 3, é uma certeza o fato que se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerão, é uma certeza. No entanto, a mulher expressa isso como uma possibilidade hipotética. Então, esta não é uma possibilidade hipotética, esta é uma certeza absoluta de que no dia em que você comer, você certamente morrerá. Esse é o primeiro ato de deixar de temer a Deus. A ideia de Satanás é que Deus não lhe disse toda a verdade. Ele não apenas não lhe disse toda a verdade, mas além disso, toda a verdade é que Deus está negando um presente realmente bom para você. Esse presente é que você será como ele e saberá distinguir o bem e o mal se apenas caminhar em frente e pegar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comê-los para si mesmo. Então, é essa a ideia. Você falou, Daiane, Deus não é a fonte de conhecimento, ou Deus não é a minha fonte moral, eu sou a minha fonte moral. A ideia é essa. Eu achei essa frase interessante do Tozer. O diabo é o melhor teólogo que existe, é o melhor teólogo que qualquer um de nós, mas continua sendo o diabo. Fala. Não, no final ali, comê-lo para si mesmo. Comê-lo para si mesmo. Esse si mesmo, quer dizer, é a busca do autoconhecimento, do crescimento. Uhum. Ela não estava buscando alguma coisa para bem. Não, é para si mesmo. É para si mesmo, exatamente. É motivação egoísta. Eu quero, eu posso, desejo, eu pretendo. A serpente questionou se a palavra de Deus é boa, se a palavra de Deus é verdadeira. O que lemos no versículo 6 é que ele plantou a semente na mente da mulher para questionar se a palavra de Deus é relevante. No versículo 6, a mulher avalia independentemente o fruto, olha para ele e decide por si mesma que não precisa da palavra de Deus. Então ela olha, ela avalia, o Senhor Deus falou, não, na linguagem da Eva, Deus falou isso, mas já que eu quero isso, eu vou por esse caminho. Eu avaliei, eu pensei, eu analisei e eu decidi. É isso que eu quero, é essa árvore, é esse fruto. Ela pode comer de todos, mas ela quer daquela. Então, o fruto olha para, independentemente o fruto, olha para ele e decide por si mesma que não precisa da palavra de Deus. Eu não preciso da palavra de Deus. Ok? João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, quando estava falando sobre o inimigo de nossas almas, ele falou uma coisa que às vezes as pessoas, Ramiro, não param para pensar o que ele quis dizer. Ele diz assim, o maligno está aí e ele nada tem em mim. Por que ele não disse, ele não tem nada a ver comigo? Por que será que ele só disse, ele nada tem em mim? Qual é o versículo aí? João alguma coisa. Põe aí no Google aí a frase de Jesus, o maligno nada tem em mim. O que está escrito? Quem achou? João 14:30. Leia lá, Giovanni. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim, Edna. Por que ele não disse ele nada tem a ver comigo? Isso é interessante. Porque Jesus Cristo disse o seguinte, ele nada tem em mim no sentido de que não há espaço em mim que ele possa entrar. Não há espaço em mim que ele pode encontrar um jeito de fazer a minha cabeça. Da luz? Aí fica uma fala para nós, se nós não tivermos, se a gente te der espaço para ele, com certeza a gente vai cair igual a Eva caiu.
Claro, nós somos pecadores, já nascemos no pecado, já nascemos no mal em si, mas há certas coisas que podemos evitar. Há certos pensamentos que podemos resistir. Há certas ações que podemos não fazer. Então, Larissa, o que é necessário fazer para que o príncipe deste mundo não tenha nada em você, desde que tudo que é em você, você de fato consagre tudo ao Espírito de Deus. Porque Jesus disse, ele nada tem em mim. Ou ele não tem espaço em mim, ele não tem nada em mim, eu não abri brecha para ele. Quando ele veio me tentar, eu disse não. Quando ele veio articular contra a minha vida, eu rejeitei, eu rechacei. Nada tem em mim. Que deve ser a nossa opinião e a nossa posição firme diante de todas as tentações que ele vem contra nós. Nada tem em mim. Eu sou tomada pelo Espírito Santo. Eu sou nova criatura. Cristo me lavou. Aquele que estiver em mim, eu mesmo. Aquele que estiver em mim... Você imagina? Foi bem você falar. O Sidney está cheio do Espírito Santo, a Trindade mora no Espírito Santo, o Espírito Santo mora nele. Se o príncipe desse mundo chegar nele, vai... deu com o cara fechado, deu com o cara na porta mesmo. Não tem espaço nele para mim, não. Também pela questão do pecado, né? Como não havia pecado em Cristo, Satanás, onde há trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas tem acesso. Onde não há. Por isso que nós devemos, e ele vai falar isso, Jesus, vigiai, orai, dê o Espírito Santo. Então ele pode não ter espaço na gente também. Porque eu caio por mim mesmo. Ele não tem espaço em mim, mas eu caio por mim mesmo. E a gente tem que vigiar ele. E quanto maior a luz também. A luz sobrepõe as trevas. E nós somos de outro reino. Observa que, falar nisso, pessoal, eu estou preparando o curso agora, acho que daqui a 3 semanas, nós vamos falar sobre a história de Deus e as missões do Antigo Testamento e Novo Testamento. Interessante, viu? Vamos trabalhar essas missões aí. Que missões são essas? Tá? Vamos trabalhar isso aí, vai ser muito interessante. Observe que nem Eva nem Adão foram forçados por Satanás a comer o fruto. Aqui, Giovanni. Eles não foram forçados a comer. Satanás não colocou uma arma em cima deles. Não. Não. Esta foi a sua ação deliberada. Ela, por exemplo, vamos voltar para Eva. Ela cedeu, ela começou a vacilar, ela começou a diminuir Deus, ela começou a comprar a ideia da serpente, ela olhou a árvore, vendo que era boa para comer, agradável de se comer, ela poderia dizer, é muito bom, é maravilhoso, mas eu não quero. Não quero. Eu não vou. E o homem também poderia ter. E ele poderia também a mesma coisa. Eva, não vamos. Essa serpente está com uma conversa estranha. Omissão dele. Essa serpente... Não, ela poderia falar, mas o que ela fez? Eles decidiram que estavam incertos. Adão e Eva enfrentaram um dilema, decidir quem estava certo e quem confiar. Deus e sua palavra ou a serpente? Quem é que a gente vai ouvir? Agora, ouviram a si mesmo. O diabo chega, mas não chega a mim. Sim. Né? A serpente questionou se a palavra de Deus é boa, se a palavra de Deus é verdadeira. O que lemos no versículo 6 é que ele plantou a semente na mente da mulher para questionar se a palavra de Deus é relevante. Acho que isso aí eu já li, né? Aqui eu já lembro. A tentação de Satanás foi ainda mais poderosa porque havia verdade nela. É verdade que seus olhos se abrirão e isso se cumprirá. Mas seus olhos foram instantaneamente abertos para o seu próprio pecado e rebelião. Seus olhos foram abertos. Eles não conheciam o bem e o mal, mas não como deuses. Gente, que plano mais bem elaborado, porque tem um pouco de verdade. Tem um pouco de verdade, sim. Não falou toda
Não, só tem um pouco. Pessoal, o diabo mente, mas não chega mentindo. Ele vem com um pouco de verdade. Quando ele fala bem assim, não, Nayane, você tem direito você tem o direito de ficar com raiva do seu marido, porque uma mulher como você, uma esposa, uma mãe que trabalha e tudo, que direito ele tem de falar aquilo com você? Você tem mais é que... Retalhar. Você tem mais que retalhar, porque... E você sabe que você é uma boa esposa, uma boa mãe, dedicada, dona de casa e profissional, e cuida de tudo e tal. Tem alguma verdade, mas não é toda a verdade. O que Deus disse para você? Perdoe. Parcial. Talvez nem não é uma parcialidade de 50-50. Uns 30-70. Esse que é o problema. Então ele diz assim, Baidemir, você é um pecador mesmo. Se você fizer isso, você é um pecador mesmo. Ele está certo, não está? Claro que está. É uma verdade. Mas aí o que você deveria dizer? Mas eu não vou pecar contra o meu Senhor. Essas verdades assim no meio de mentira é que confunde a gente. Ele ganhou crédito ali. Ele não mentiu. Vou repetir, a tia Lu regalou os olhinhos dela. A tentação de Satanás foi ainda mais poderosa porque havia verdade nela. Os seus olhos se abriram, não se abriram? Não foi verdade? Mas não como deuses. Ela pensa, eu poderia ser como Deus. Mesmo como Ele, não queira que eu seja como Ele, eu gostaria de ser um ser como Ele. Esse era o desejo do diabo. Que era o desejo dele. Ele projeta, atenção aí Larissa e Leia, ele faz uma projeção de seus próprios sonhos. Ele se deu mal, não se deu? Então eles também vão se dar mal. Bem lembrado. Ele fez uma projeção. Mas ser como Deus, Satanás diz no verso 5, significa conhecer o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal. Olha o meu negrito ali, Larissa. Conhecer o bem e o mal. Veja, outra questão aqui que a gente nem percebe na tentação. Ele diz, vocês serão conhecedores e serão como Deus. Vocês conhecerão. Mas tem uma mentira aqui que talvez vocês nem perceberam. Não, isso aí nem conta, que isso aí é mentira. Isso aí é a falsificação mais bruta que tem. Essa é a falsificação do celular que está com o Samsung em nome errado, dá para ver. Os caras não sabem nem se falsificar direito. Mas onde que está aqui, pessoal? Aqui eu quero pegar vocês. Vocês são inteligentes, vamos ver se vocês pegaram. Onde é que está o erro conhecer o bem e o mal? Aqui tem uma pegadinha violenta. O bem ele já conhecia. Não. Vamos lá, Significa, Satanás diz assim, que significa conhecer o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal é mentira, porque já conheciam. Eles iriam experimentar. Que é diferente. Você vê que a gente nem percebe isso aqui, Daiane? Ela poderia dizer o quê? Peraí, conhecedores do bem e do mal? Eu já sou. Eu já sou conhecedor, eu não preciso disso. Posso conhecer sem me envolver. Eu posso conhecer, eu já sei. Eu conheço. Não, mas você conhece do lado errado. Meu. Olha a tentação. Que coisa assim, Edna. Pode perguntar, fica à vontade. Com a paciência dos irmãos. Será que agora seria o momento da escolha real? Esse é o momento da escolha. É a última fala. É a última fala. Dali que ela decide. É o momento da escolha. Conhecedores do bem e do mal. Eu já sou conhecedor. Olha aqui a pegadinha. E depois da queda ele some na capoeira. Claro. Se caiu na minha, trouxe. Galinha na pipa. Ele estava certo sobre isso a propósito. Ela conhecia o bem e o mal,
mas não da maneira como pensava, da maneira que nunca pensou. Ela conheceria o bem e o mal. Essa foi a meia-verdade mortal. O Senhor disse, olha o que o Senhor Deus disse. Presta atenção. Quando termina a tentação e tem a queda, estão percebendo a metodologia da queda? Volta o texto a chamar Deus de quê? Senhor Deus. O Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Satanás disse que se você comer daquela árvore, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso era uma meia-verdade. Você não será como Deus em sua natureza, você não se tornará Deus, embora essa fosse a implicação. Mas a única coisa sobre Deus que você compartilhará de alguma forma é que conhecerá o bem e o mal. Mas qual é o problema disso? Alguém lê para nós? Lê ali, Giovanni, esse slide ali. Olha lá, Edna. Deus conhece o bem e o mal da mesma forma que um cirurgião oncológico conhece o câncer. O que é muito diferente da maneira como um paciente o conhece. Deus conhece o bem e o mal fora de si mesmo. Ela conhecia o bem e o mal agora dentro de si mesmo. Ela conhecia o câncer como vítima, não como médica. Perceberam? Essa ilustração ajudou vocês? O médico, né, Edna, conhece o câncer do lado de fora. Ele conhece tudo sobre o câncer. Ele conhece como vem, como faz a metástase, ele conhece o tratamento, ele conhece, mas ele não tem o câncer. O paciente que tem o câncer conhece? Conhece. Ah, e como ele conhece? Ele sente a dor, o incômodo. Aí, essa é a palavra. Deus conhece o bem e o mal, mas fora dele. Aí quando Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, mas conhecedor do bem e do mal, experimentando o mal. Olha que implicação interessante, tia Lu. Né? Então, qual é o problema? Qual é o problema aqui também? Eu conheço o bem e o mal por experiência com o mal, não com experiência com o bem. Percebe? E na verdade é um outro engano, porque eu conheço o bem e o mal, mas na verdade eu experimento muito mais o mal do que o bem. Como Paulo diz, o bem eu não faço. O que eu faço? O mal. Então quer dizer que foi outro engano. Meu Deus. Quando ela comeu da árvore, ela imediatamente conheceu o bem e o mal. Havia alguma magia na fruta? Não. Havia alguma magia na árvore? Não. O que aconteceu para fazê-la conhecer o bem e o mal? Bem, ela já sabia o que era bom. O que aconteceu para satisfazê-la foi saber o mal. Ela sabia disso não pelo conhecimento, ela sabia por quê? Experiência. Nada no fruto que fosse mal. O fruto não era mal em si. O fruto não tinha veneno. Aliás, o fruto era maravilhoso. O fruto era bom, era uma árvore bonita, era agradável aos olhos. O problema não era o fruto, não havia veneno no fruto. Deus sabia tudo. Claro, o veneno estava onde? Na desobediência. O problema não é o fruto, é a ação. O que matou eles não foi o fruto, foi a ação. Né? Que na verdade a gente fala muitas vezes fruto proibido, né? Como se o mal tivesse no fruto. Não come esse fruto não que ele está contaminado, viu? Não come esse tomate não que ele está com muito agrotóxico. Parece que dá ideia que é isso. O tomate me fez mal. É decisão. Aquele fruto me fez mal. Exatamente. O que foi que matou Adão e Eva? Foi eles comeram o fruto? Não, foi a desobediência. O fruto tem a ver com isso. O fruto era bom para comer no petisco com azeitona. Percebe? Então, gente, vamos pensar aqui. Deus vai criar um fruto com veneno lá na árvore?
Lá no jardim? Claro que não. É a ação deliberada deles. Né? Aquela árvore era tão boa quanto qualquer árvore. Deus fez aquela árvore, era bom e todas as suas frutas dela eram boas. Ela desconfiava do caráter de Deus, ela havia impugnado os motivos de Deus e ela desobedeceu a palavra de Deus. Ela arrastou Deus para baixo. Quando a gente peca nesse sentido, a gente traz Deus para baixo. Sim, vai de mim. Só para entender. Seria uma desobediência do mandamento de Deus. Claro que é. Se o fruto está lá, eu não pode comer. Não pode comer. Mas eu vou comer. Aí foi decisão de desobediência. E veja, e Deus nem disse para... Adão nem perguntou por quê. Pensa bem lá. O Senhor diz, de todas as árvores podem comer livremente, mas dessa árvore não coma. Adão não perguntou por quê. Deus falou, porque certamente morrerás. Então o problema nunca foi o fruto, nunca foi a árvore, foi a ação. A atitude, a desobediência. Aquela fruta era tão boa quanto as outras. Que automaticamente se transforma numa rebeldia e num ato de independência. Agora, quando eles comeram o fruto, a árvore não murchou. Ela continuou lá. Era o limite de governo. Era o limite de governo. É aqui, é aqui. Vocês não podem ultrapassar aqui, é aqui. A árvore era boa. Né? Então, ela arrastou Deus para baixo. Claro, por que ela arrastou Deus para baixo? Se Deus falou para não comer e eu comi, o que eu fiz com Deus? Toda desobediência é arrastar alguém para baixo. Nunca esqueça isso. O filho que desobedece o pai, arrasta o pai para baixo. Toda desobediência, você arrasta o ente ordinário para baixo. Ponto. Desfaz a honra. Desfaz a honra. Quem é que estava lá na lama com o filho pródigo? Quem mais? O pai estava com ele lá. O pai estava sofrendo junto. Percebe? Então o pai estava sofrendo junto, o pai estava junto com ele lá. A gente arrasta Deus para a nossa areia movediça. E a gente tem que orientar os irmãos, as nossas igrejas, para não arrastar Deus para a nossa areia movediça, para a nossa lama. Percebe? E o duro é que tem pastor que vê o irmão na lama, mas afunda ele mais ainda. Fala, Nilton. Pode falar para nós. Quanta gente arrastando Deus para a lama. E aí, Nilton, aí eu acabei de falar que você não ouviu, que você estava falando isso para ela. E tem pastor que, em vez de tirar o cara da lama e Deus também, afunda o cara e afunda Deus. Mas tem hora que dá vontade. Ó, tá vendo o mal? Tá vendo a presença do mal? Né? Viu a presença do mal? Porque quando Deus olha o cara da lama, fala o quê? Eu estou sofrendo porque você está aí. Eu estou sofrendo porque você está aqui. Mas quando o pecador olha o cara lá, o que você fala? Bem feito, eu falei para você. Aí, vai. Se vira aí agora, meu. Ainda bem que a gente não é Deus, né? É que tem gente que gosta de ficar no barro, né? Sim. Mas quem é que gosta de ficar no barro? Quem gosta de ficar na lama? Porco, meu. É a diferença entre o porco e a ovelha. Né? É a diferença. A ovelha se limpa no pasto. Ali, né, vai branqueando no pasto. E o porco não, ele se lambuzeia. Então, Mais que você lave ele, você solta ele. é aquela história. O meu pastor, 40 anos atrás, numa pregação, contou uma ilustração, eu nunca mais esqueci, 40 anos atrás. Não sei, vocês devem conhecer, né? 40 anos atrás alguém deve conhecer, já ouviu isso alguma vez. Você lembra lá? Teve uma enchente na floresta e o escorpião, sabe dessa, né? Eu já falou. O escorpião pediu carona pro cachorro.
Aí o escorpião estava ilhado, o escorpião queria sair dali. Aí ele falou assim, ô cachorro, me dá uma carona para atravessar até lá. Aí o cachorro falou, vou nada. Não vou nada. No meio da travessa aí, você vai me ferroar. Aí o escorpião falou, não, mas eu não vou te ferroar. Se eu te ferroar, morrem nós dois. Você morre do veneno, eu morro porque eu vou ficar afogado. Aí o cachorro, não vou dar carona pra você não. Não, rapaz, vai, não sei o quê. Aí o cachorro, tá bom, sobe aí na costa. Aí o escorpião subiu na costa do cachorro e foi, né? E o cachorro desconfiado, né? E o escorpião lá na dele. Aí bem lá no meio do rio, o escorpião não aguentou. O escorpião não aguentou e crava o cachorro. Aí o cachorro, você falou que não ia me picar. Ele disse, eu não controlei a minha natureza. Ele morreu. Morreu o cachorro e morreu ele. Mas você falou que não ia me picar, mas eu não consegui controlar a minha natureza. Aí o pastor aplicou, eu nunca mais esqueci isso. A nossa natureza é do escorpião, né? Se matar e matar o outro. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Tem um pastor, Cote, eu ensino muito isso lá na comunidade, que todo pecado é de ordem pessoal e intransferível. Quer dizer, se eu peco, é culpa minha e é intransferível, eu não consigo transferir para o outro. Não. Mas ele diz assim, mas a consequência do pecado é coletiva. Porque não afeta só você, afeta todas as pessoas que são ligadas afetivamente à sua vida. É uma grande verdade. Perfeito o pensamento, perfeito. E ela o viu como um Deus imperfeito, com motivos corruptos e más intenções. Vamos indo para o final. Terceira mentira, a palavra de Deus não é verdade absoluta. Vamos terminar com isso. O que é isso aqui? Dois copos? Descartáveis, né? A mentira de Satanás, dizendo que a palavra de Deus não é verdade absoluta, é uma proposta para atacar a soberania de Deus, o apresentando como um Deus dispensável. Ataca a autoridade da palavra de Deus. A tentação final foi a mais poderosa, porque foi assim que o próprio Satanás caiu, querendo ser igual a Deus. Eva tentou se tornar um Deus, rebelando-se contra Deus. As escrituras são bastante claras sobre o processo pelo qual Eva escolheu desobedecer a Deus. É uma proposta para retirar Deus como referência única da vida. É o que está acontecendo com o esquerdismo. A proposta filosófica da esquerda é exatamente isso. É atacar a autoridade da palavra de Deus. Que é a nossa referência. Então veja bem, claro, veja, quem é a referência? Eu falei isso hoje semana passada, não sei se foi aqui que eu falei ou se foi no curso à noite. Qual é a referência absoluta do mundo ocidental? Quem é o paradigma do mundo ocidental? Cristo. Nós, por causa de Cristo, conhecemos liberdade, não liberdade de libertinagem. Nós conhecemos liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento. Isso é um presente de Deus. Em Cristo nós conhecemos valores, aí você põe família, aí você põe o próximo, aí você conhece em Cristo direitos e deveres. Você conhece em Cristo propriedade privada. Aí você fala bem assim, não, mas de onde que está na Bíblia propriedade privada? A Bíblia diz que o Senhor confere aos seres humanos o bem. Não bem como ente bondoso, bem como
Um patrimônio, obrigado. Um patrimônio. Propriedade privada. Não só isso, na lei mosaica tinha... Não, mas Cristo... Não, mas Cristo, ele é a referência do Antigo Testamento. Tudo está nele. Você vai encontrar também em Cristo sobre códigos. Você pode colocar o Código Civil, Código Religioso, Código Moral, pode colocar Constituição Federal. Veja, quando você... Gente, aqui está o paradigma do mundo ocidental. Tudo que você conhece de tudo isso aqui vem da cosmovisão judaico-cristã para o mundo. Para nós cristãos, vem de Jesus Cristo. Por que a ideologia esquerdista odeia o Ocidente? Porque é Cristo. Quem é que odeia Cristo? Quem é que está por detrás de todo pensamento que visa destruir a humanidade? Então, ele ataca a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está. Deixa eu fazer uma pergunta. O que foi criado antes? Família ou Estado? Família. A família veio antes de Estado. A família veio antes de sistema de governo. A família veio antes de educação regular. A família veio antes de tudo que a gente conhece. Então, o que Satanás quer fazer? Destruir? Os antropólogos vão dizer que houve um período na Terra chamado Pleistoceno. O período dos Pleistocenos durou 2 bilhões de anos. Estou dizendo que eles dizem, ok? O Pleistoceno durou 2 bilhões de anos e terminou aproximadamente 9.000 anos atrás. Aí eles vão dizer que foi encontrado pelos desenhos rupestres. Quais são os desenhos rupestres? Nas cavernas. Nas rochas das cavernas. Sabe o que foi encontrado no período do Pleistoceno? Indícios de família. Família veio antes de tudo. O Estado não começa com a família. A família não começa com o Estado. O Estado começa com a família. Família. A sequência é família, tribos e governo. Governo estabelecido. Antes do governo ainda veio E você vai observar organizações tribais, que formada a partir de família. família em primeiro. Então a história da humanidade começou com família. Essa ideia, né, ela é toda centralizada em Cristo. Então, qual é o propósito da ideologia esquerdista? É atacar a autoridade da palavra de Deus. Sim, fala, Pai Ademir. Esse aí que você falou agora, se aplica que nós estamos vendo um país comunista, ditadura, e tem pregadores famosos que eles nunca deixaram ir a Cuba. Eles pediram para ir a Cuba pregar. Não deixa, porque ele está na mensagem da liberdade. Exatamente, liberdade, não Esse pode. é a preço. Jesus disse, para a liberdade foi que o Filho do Homem vos libertou. A liberdade é um presente tanto que Deus nos deu. Porque Deus é livre. Então, quando o homem é escravo do pecado, a primeira coisa que Jesus faz é libertação. Então, a liberdade de tudo um dia eu estava discutindo com acho que lá em Foz do Iguaçu. Uma das histórias minhas. Eu estava discutindo com o cara, né? Na verdade, eu fui pregar numa igreja lá em Foz,
E o pai dele falou assim, pastor, eu queria que você conversasse com meu filho, ele é ateu, ele é discípulo, ele é discípulo de Albert Camus, aquele filósofo existencialista e tal, eu queria que você fosse lá conversar com ele e tal, então eu vou lá, não, tudo bem, eu vou lá, eu cheguei lá e tal, conversei com o rapaz e tal, conversando com ele, beleza, aí daí ele veio com, o quê? Só eu, cara, só eu. Aí eu, né, seu pai veio aqui para nós trocar ideia, ele veio, falou que você ia vir aqui mesmo e tal, começamos a conversar, aquela conversa, conversa, eu sempre na minha, dando umas coisinhas aqui, falando uma coisinha sagaz, igual a serpente e tal. Aí ele falou bem assim, eu falei, você sabe que eu sou ateu? Não, sim, seu pai me falou que você é ateu. Negócio de Deus, rapaz, você é pastor, mas eu vou falar. Não, fica à vontade, fala à vontade. Eu disse, porque isso, e falou de igreja, e falou, e que igreja, e pastor, e padre, e falou horrores. O que você tem para me dizer? O que eu tenho para me dizer é o seguinte, tudo isso que você está tendo liberdade de falar para mim, eu que dei para você. Ele, como assim você deu para mim? Você conhece a palavra liberdade? Então, o próprio Cristo que você nega é que está dando oportunidade de você falar o que você está falando e eu estou tendo a oportunidade de escutar. Então, veja bem que coisa mais irônica, né? Você não crê em Deus, mas você usa um atributo que Ele deu para você falar mal de minha fé. Você falaria isso no mundo islâmico? Você chegaria para o Islã e dizia tudo o que você disse de Deus e de igreja? Não, né? Por quê? Porque naquele mundo Deus não está presente. Onde Deus está, tem liberdade. Você não me ofende falar nada disso. Pelo contrário, eu até me alegro que o meu Deus deu essa liberdade de você falar o que você está falando para mim. E você pode ficar à vontade de falar o que você quiser falar, porque eu que estou dando liberdade de você falar isso. Rapaz, o cara ficou tão amigo meu. Desmontou, cara. Não, desmontou e tal, né? Mas eu nunca parei. Eu falei, você não é filósofo? Você é dema também. Exatamente. Eu falei, você não é filósofo? Você não gosta da Albert Camus? Rapaz, eu fico pensando, falei para ele, como é que você pode ser discípulo de Albert Camus? O cara que tentou todas as aberrações sexuais, fazia sexo com crianças, sexo com animais, morreu sem ter esperança e sem dar esperança para nenhum dos seus alunos. Como é que você... Eu queria entender a tua mente, cara. Aí ele ficou meio assim, eu acho que eu abalei o ateísmo dele. Não, ele era não era filho do pastor, não. Eu tinha ido pregar lá naquela igreja uma vez, eu fiz amizade com um homem chamado João. Um babudo. Igreja Batista Renovada de Fossa. Né? Aí eu fui lá, fiz amizade com esse João, e beleza. Aí passou uns 2 anos, eu voltei lá de novo. Eu queria que você fosse lá visitar meu filho e tal, eu acho. Aí eu fui lá, mas é nesse nível, entendeu? Então, por que eles querem destruir isso aqui? Porque todo o Ocidente tem um paradigma, Jesus Cristo, né? E aí tem dentro da filosofia, né? A teologia do martelo, de Nietzsche. Isso. Que justamente quer destruir a base e o fundamento do mundo. E o Nietzsche que escreveu A Morte de Deus. Né? Visão E ele era judeu. Olha aqui, pessoal, esse Alexandre Braga, um filósofo, um pensador brasileiro. Toda mentira carrega a verdade sobre o caráter de quem mente. Vou repetir, Sidão. Toda mentira carrega a verdade sobre o caráter de quem mente. Essa é boa. Quem mentiu para Eva? Qual é a verdade que ele carrega? Que o caráter dele é o caráter que Jesus Cristo falou que ele é. Homicida. Né? Então, toda mentira carrega a verdade sobre o caráter de quem mente. Eu achei essa frase muito interessante. Vamos terminando, pessoal. Quanto mais ela brincava com a ideia de comer a fruta atraente, mais ela permitia que sua mente se concentrasse naquela sugestão e menos ela pensava na ordem clara de Deus. Presta atenção nesse texto aqui, Raquel. Quanto mais ela pensava de comer a fruta,
menos ela se concentrava. Quanto mais a gente pensar numa coisa, menos a gente pensa em Deus. Quanto mais eu penso em me vingar, menos eu penso em Deus falando para mim, perdoa. Percebe? Isso aí é imperceptível do texto, viu, Nayane? Mas você, olhando bem, você, com a lupa, tia Lu, você enxerga. Quanto mais ela pensava na árvore, menos ela pensava na ordem que Deus deu. E as pessoas falam bem assim, não porque o homem peca, porque ele quebrou a lei de Moisés. Não, meu amigo, quando Moisés deu a lei, a gente já morria. A gente só quebrou uma lei, a lei do jardim, a primeira. A serpente ofereceu uma interpretação alternativa dos motivos de Deus. Se eles participassem, afirmou ele, então possuiriam uma consciência ética semelhante à de Deus, a partir de si. A serpente deu a entender, primeiro, que Deus é menos do que ele é esse homem e mais do que ele é. A ideia é essa. A serpente deu a entender, primeiro, que Deus é menos do que ele é e esse homem é mais do que é. Deus não é tudo o que ele diz. E você é mais do que ele disse que você é. Entendeu, ali? Entenderam, meus irmãos? A mente de vocês, eu já estou perdendo vocês. Deixa eu terminar aqui. Esse princípio de autoridade que existe para que a sociedade cresça e traga benefício para ela mesma, foi Deus e revelou isso na sua palavra. Todos nós precisamos de uma referência absoluta. Não podemos escolher nosso próprio nome, não podemos aprender a falar sozinho, não podemos aprender a andar sozinho, não podemos conhecer o futuro. Por isso que eu preciso de uma referência. Eu falei esses dias para vocês, quando o camarada, você está num carro, Sérgio, você tem um outro cara na frente, quando ele dá o sinal, pisca à esquerda, o que ele está dizendo? Isso. Não. Por que ele está te avisando? Não. Ele está dizendo para você, você não sabe nada. Eu estou aqui na frente, eu estou vendo. Você não sabe nada. Você está lá atrás. Exatamente, você não conhece o futuro, você não conhece minhas intenções. Por isso que eu tenho que avisar para você o que eu vou fazer. Tem uma ampla visão na frente. Exato, percebe? Então, o sujeito no trânsito diz, todo mundo diz para todo mundo que todo mundo não sabe nada. Muito louco. Então, se todo mundo diz para todo mundo que todo mundo não sabe nada, eu preciso de quê? Referência absoluta. Certo, Raquel? Que impressionante. Eu perguntei assim uma vez, acho que foi lá na igreja de Giovanni lá. Falei, qual é o seu nome? Aí o camarada disse, não lembro mais. Sérgio, foi você que escolheu o seu nome ou alguém deu o nome para você? Não, alguém deu o nome para mim. Pois é, se você não pôde escolher o seu próprio nome, imagina as decisões que você tem que fazer na vida. Foi lá, né? Foi lá sim. E outra coisa, ninguém pode dizer eu tenho opinião própria. Toda opinião que a gente tem, nós recebemos essa influência externa. Não, eu sou uma pessoa de opinião própria. Hã? Oi? Daí a importância da cosmovisão. Por que precisamos de uma referência absoluta? Cosmovisão. Né? Então, o que Satanás faz para Eva? Vocês não precisam de uma referência absoluta. Vocês podem ser referência moral de vocês para vocês mesmos. Aí é o conhecer o câncer, tendo câncer. E não o médico que conhece o câncer porque está vendo. Aí vai dar uma boa pregação. Ô, glória! Mas esse aqui, não, esse texto aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções dos homens. Muito bem, vamos parar aqui. Amém, meus irmãos?